café tá pronto? Então vamos transmitir a verdade antes do Vegapunk. De todos os fatos que existem no mundo, aqueles que mais queremos saber são logicamente o conteúdo dos poneglyphs e o motivo de sua existência. Porque as pessoas do passado gravariam textos em pedras indestrutíveis numa tentativa de entregar mensagens para o futuro. Gravar toda essa história em blocos rígidos e espalhá-las por todo o mundo... Seria isso porque eles imaginariam que se escrevessem em papel ou livros, a mensagem poderia ter sido destruída? Isso é a prova de quem quer que tenha escrito essas mensagens para nós, obviamente, tinha inimigos. Se assumirmos que aquelas pessoas foram aniquiladas por seus adversários, é bem possível que esse inimigo tenha continuado a viver até os dias de hoje. Surpreendentemente, quando o século perdido acabou há 800 anos, o governo mundial veio a existir. Se os inimigos dessas pessoas derrotadas são o atual governo mundial, então o século perdido poderia muito bem ser uma parte inconveniente da história que o governo faria de tudo para esconder. Lendo os documentos do passado e alguns poneglyphs que encontramos, nós eventualmente descobrimos que um dia existiu uma outra nação que foi completamente obliterada. Mas os documentos confirmam a existência desse enorme reino. Eles possuíam um gigantesco poder, mas toda a informação sobre essa nação foi incansavelmente apagada da história. Provavelmente quando eles perceberam que estavam prestes a serem derrotados pelo poder de uma aliança que mais tarde seria conhecida como governo mundial, eles gravaram a verdade em pedras para se manterem cravadas na história até os dias de hoje. Esses são os poneglyphs que existem no nosso mundo. As armas ancestrais certamente são uma ameaça para esse universo, mas mais importante que isso, essa história certamente revelará a existência e as ideias desse reino. E isso representa uma ameaça inimaginável para o governo mundial. Não é mesmo, Gorosei? Nós ainda não sabemos a natureza dessa ameaça até esclarecermos tudo, mas a coisa mais essencial, que guarda a chave para todos os segredos, é o nome desse reino. Seu nome era... Ohara wa shirisugita. Uma das ideias mais aceitas e prováveis para o nome do reino antigo é Dom. Palavra que aparece no título do primeiro capítulo de One Piece, é o nome da ilha onde o Luffy viveu e que vem ganhando cada vez mais importância, significado e simbolismo dentro da obra. Dom é amanhecer e é através dele que todo o universo dessa história mudará. Por si só, esse já é um nome excelente e perfeitamente cabível para esse misterioso país, mas o que surpreende é que o que restou dele esteve nas páginas desse mangá e na nossa cara o tempo todo. Impel Down, que lido de maneira romanizada é Imperu Down, que, pasme, também pode ser lido como Império Dom. Essa não é só uma leitura em português. Em espanhol, italiano, polonês, dinamarquês, romeno, alemão e em diversas outras línguas, a palavra império é dita da mesma forma ou muito similar. Em inglês ficaria Empire Dawn, mantendo uma proximidade gritante com Impel Down, principalmente no que diz respeito à pronúncia. O próprio termo usado para ele afinal durante muitos anos foi Laftel, pura e simplesmente porque sua forma romanizada de falar era Rafutero, enquanto seu nome real, escondido nas margens entre as línguas, era Laugh-Tale. Se existia esse enorme segredo oculto no nome da ilha mais importante dessa história, porque o mesmo não pode ocorrer com o reino mais importante desse universo? Você vai ver ao longo do vídeo como essa ideia faz muito sentido. Mas talvez agora você esteja se perguntando por que o governo mundial manteve esse nome se ele é um segredo absoluto para o mundo? Mas a realidade é que houve uma troca.
O reino antigo se chamava Empire Dawn, o Império do Amanhecer, e ao derrubar a região e deturpar sua história, a aliança que hoje conhecemos como governo mundial se apoderou do principal monumento daquela região ou de algum edifício de grande importância e subverteu seu nome para Impel Down, como forma de adulterar e descaracterizar o que um dia ele fora. Essa ideia de oposição ao que ele já representou é algo muito forte e interessante. Impel Down, inclusive, significa impelir para baixo, ou seja, fazer algo ser puxado para o fundo. E com certeza, ao tirar essa estrutura do seu local de origem e colocá-la embaixo d'água, a gente tem o seu significado traduzido. Além, é claro, de também ter uma relação possível com a demolição, a destruição do Império do Amanhecer. E dessa forma ele foi impelido para baixo. Hoje a reminiscência desse grande reino de liberdade, ou ele próprio, é a maior prisão do mundo. Algo que um dia foi o maior símbolo de esperança e libertação desse planeta, agora restringe sonhos e destrói o livre-arbítrio de todos. O reino antigo. Impel Down é o Império Dawn, ou pelo menos uma parte fundamental dessa gigantesca nação. Partindo dessa pequena nuance presente nos nomes, um emaranhado de segmentos se abre para fundamentar ainda mais essa ideia e trazer uma nova visão sobre essa prisão. Impel Down é absurdamente colossal, uma estrutura em forma de fortaleza muito maior que todos os palácios e castelos que já vimos em One Piece. Impel Down é enorme. Alguns níveis parecem até ilhas completas por si só, superando em tamanho muitas regiões que já vimos dentro da obra. A construção desse edifício fora d'água já parece quase inviável, visto que nem mesmo o castelo de Pangeia é tão grande assim. Basta compararmos com as árvores de Marejoa e lembrarmos que o primeiro nível de Impel Down, o menor de todos eles, possui uma floresta gigantesca e a distância das árvores para o teto continua sendo consideravelmente grande. Não é muito curioso que o governo mundial, em toda a sua pompa e esplendor, construa uma prisão maior que o seu próprio palácio principal, uma estrutura feita para representar a sua grandeza? Pois é. Porque não foram eles que construíram essa prisão, muito menos dentro d'água. E pelos detalhes que sua arquitetura mostra, é completamente improvável, diria até impossível. A primeira coisa que eu quero te provar aqui é isso. Impel Down é uma construção feita fora d'água e colocada para dentro, uma estrutura que data de 800 anos atrás e vem diretamente do Reino Antigo. Detalhes da construção. Essa estrutura colossal possui ameias e amoradas em seu interior e exterior, algo que não faz sentido nenhum. Qual o propósito de ter esses parapeitos dentados debaixo d'água? Nenhum se for para uma construção mergulhada no oceano, a menos que ela tenha sido construída com o objetivo de funcionar como um edifício de defesa normal, sem estar imerso no mar. Outro ponto que não tem nenhuma lógica é a existência de janelas nessa enorme prisão, por dois motivos muito claros. Se a ideia é ter uma prisão impenetrável e inescapável, para que criar essas possíveis rotas de fuga? Ah, mas quem fugir vai morrer, e se for um tritão? E a outra, as janelas em todos os seus andares, mas para qual vista? Com que intuito? Estético? Não. Funcional? Também não. Não faz sentido a existência dessas aberturas se o propósito dela era ficar no fundo do mar. Com base nos eventos do capítulo 1113 de One Piece, é possível que Impel Down tenha sido construída antes do mundo ser inundado numa suposta primeira vez. Se ela fosse construída dentro da água, o que já seria impressionante, a sua parte de baixo não precisaria ser maior. Inclusive, qual sentido isso faz se cada nível vai apresentando um menor número de prisioneiros conforme descemos? Porque o andar com menos criminosos seria o maior? Porque o menor andar seria o com mais encarcerados? Vê que não faz sentido? Ela não foi construída para ser uma prisão, mas sim uma enorme fortaleza. Detalhe que o seu próprio topo por si só já é um castelo. Também é muito legal notar como que, pelo menos no nível do deserto, as celas da prisão foram construídas como se fosse uma grande vila. As escadarias, entradas, passagens, ela realmente parece parte de uma cidade real. E com a possibilidade dessa enorme estrutura ser o principal castelo do Reino Antigo, a gente tem uma revelação de explodir a cabeça.
Aqui, o simbolismo ganha muita força e a ideia de oposição ao que ela deveria ser e acabou se tornando, se torna absurdamente interessante. Impel Down era uma torre de Babel que se tornou o inferno de Dante. A Bíblia Sagrada e a Divina Comédia de Dante Alighieri são incontestavelmente duas das maiores obras literárias da humanidade, e Eiichiro Oda, que também escreve uma das maiores obras literárias da humanidade, já usou como referência essas duas histórias em seu universo. Impel Down, se essa teoria for verdade, é capaz de trazer a junção desses dois conceitos de uma maneira muito criativa. O primeiro ponto claro que chama atenção é a semelhança gritante das representações da Torre de Babel com a grande prisão do governo mundial. Mas não só isso. Para entendermos melhor, é importante saber exatamente o que foi a Torre de Babel. O mito conta que após o dilúvio, um grupo de pessoas caminhou para o leste, que curiosamente é o mar onde Luffy nasceu, e se fixou em um determinado local, decidindo criar ali uma cidade e realizar a construção de uma torre que alcançasse os céus. O objetivo dessa construção era impedir que as pessoas se espalhassem e mantivessem toda a humanidade unida em um mesmo local, basicamente unificar o mundo. O outro propósito dessa construção era evitar um segundo dilúvio, absolutamente identificável com o que temos no mangá. Agora, como isso é representado no mundo de One Piece? O reino antigo foi provavelmente construído tal como a Torre de Babel, com o propósito de unificar todo o mundo. Uma ideia que parece clara há tempos, né? Inclusive, é realmente possível que o mundo de One Piece antigamente tenha sido como uma Pangeia, como alguns pontos indicam, mas isso eu já comentei mais profundamente em outros vídeos. Esse grande reino, após ser derrotado pelos 20 reinos que fundaram o governo mundial, teve seu principal castelo usurpado e transformado num local completamente contrário à sua ideia original. Se o Império do Amanhecer buscava liberdade com essa construção, Imusama fez questão de transformá-la na maior prisão que esse mundo já viu. Um tanto irônico e sádico como o provável reino em que Joy Boy fazia parte foi transfigurado em uma enorme prisão. Tornou-se o oposto de liberdade e libertação. Esse é um modus operandi padrão de diversos exércitos conquistadores. Eles transformam a maioria dos importantes marcos dos derrotados em locais militares para que ninguém mais tenha esperança. Eles arruinam seus maiores emblemas, os transformando em símbolos antagônicos ao que realmente representavam. Foi assim que uma Torre de Babel se tornou o inferno de Dante. Uma estrutura criada como símbolo de unificação, tal como a Torre de Babel, se tornou sobre outra regência o maior símbolo de punição da história desse planeta. Um verdadeiro inferno em 6 camadas. Foi então que os prisioneiros do Reino Antigo começaram a rezar para Nika. Olha que legal que a gente consegue conceber aqui através desse pensamento. É dito que os prisioneiros rezavam para Nika buscando a salvação e liberdade, mas não sabemos qual é a origem dessa crença. O mito do Deus do Sol vem de Elbaf, mas quando humanos, bucaneiros, tritões e outras raças passaram a clamar pela ajuda de Nika, provavelmente após o surgimento de Joy Boy, que possuía os poderes do Rei do Sol. Ele claramente lutou nessa grande guerra do passado e conquistou muitos aliados, se tornando uma verdadeira figura de esperança. Seu nome era Joy Boy, mas com certeza o mito de seus poderes de Nika também se propagou pelo mundo. E aí que entra o questionamento. Será que após a derrota de Joy Boy e a ascensão do governo mundial, os residentes dessa civilização antiga foram aprisionados no seu próprio reino transformado em prisão e a partir daí começaram a rezar pelo seu salvador Nika para que ele viesse e os resgatasse? Isso seria uma justificativa muito interessante para a origem de Nika como uma espécie de santo entre os prisioneiros. Os primeiros encarcerados em Impel Down não rezavam por uma divindade. Rezavam por um aliado, por um herói da época, torcendo para que ele ressurgisse e o salvasse desse terrível cenário. Assim, surgiu o mito do Deus do Sol como um libertador dos oprimidos, e não apenas como uma figura de Elbaf. Para exemplificar melhor, é só pensarmos em um cenário em que hoje Luffy seja derrotado e todos os seus aliados sejam encarcerados em só um lugar. Por quem vocês acham que o Momonosuke iria clamar? Por quem vocês acham que a Vivi iria chamar? Por quem vocês acham que a Shirahoshi ia implorar? E a Hancock e o Kinemon? Exatamente pelo Deus do Sol,
pouco a pouco influenciando mais pessoas a também apelarem para Nika. É um cenário realmente devastador. Os primeiros residentes de Impel Down foram os cidadãos do Reino Antigo que foram capturados e passaram seus últimos dias orando a Nika para salvá-los. As vozes que clamavam pela ajuda de Joy Boy pouco a pouco foram sendo silenciadas, até que o bradar pela ajuda dessa figura lendária acabou se tornando apenas um sussurro que atravessou as eras, mas nunca deixou de existir no coração de escravos. O que era uma torre para alcançar o céu e a liberdade de todos, virou um inferno da mais plena e pura agonia e tortura. É Imu-sama e os 5 Gorosei usando a própria casa dos antigos residentes para aprisioná-los e torturá-los por estarem ao lado de Joy Boy. Isso é algo que os dragões celestiais definitivamente fariam. Outro ponto importante de ser mencionado é a localização de Impel Down, que está estabelecida em uma região muito específica e diferente do mundo, com detalhes únicos e uma composição muito peculiar. A zona da corrente Tarai, Enies Lobby, Marineford, Impel Down e redondezas. Para quem não se lembra, a prisão submarina faz parte de um complexo muito único no universo de One Piece, a corrente Tarai, que conecta o antigo principal quartel-general da Marinha, a Ilha da Justiça e a maior cadeia do mundo. O que chama muita atenção aqui é que essa é uma zona muito importante para o governo mundial, onde ele fez questão de possuir 3 edifícios para cada uma das suas ramificações mais importantes. A Marinha, responsável por Marineford, Enies Lobby, responsável pela área judiciária, e Impel Down, responsável pelo sistema carcerário. Em relação à prisão, já vimos como a conexão com o Reino Antigo pode ser poderosa, mas suas redondezas também fortalecem essa ideia. Enies Lobby é extremamente peculiar por diversos motivos, e um deles parece cada vez mais próximo de ser revelado. O buraco infindável abaixo de sua estrutura principal é muito semelhante ao que vimos ser criado após as ordens de Imu-sama para que Lulúzia fosse destruída. Seria Enies Lobby outro reino que foi apagado no passado? O próprio Reino Antigo ou parte do Império Dom? A destruição de algo assim provém da justiça divina de Imu-sama, e a ideia de sobrepor a região com o maior tribunal do mundo é muito intrigante. É como se fosse o próprio governo mundial dando o recado de que aqui é a minha justiça que prevalece. Onde antes pode ter havido um reino, ou pelo menos parte de um reino, agora há o símbolo de justiça daqueles que o julgaram e o apagaram no passado. O que contribui para isso de fato ter acontecido nos foi revelado no capítulo 1114 de One Piece. Para tirar as dúvidas e nos dar respostas conclusivas sobre a Mother Flame, Oda fez questão de mostrar que ela é, na verdade, uma espécie de combustível que faz uma arma extremamente poderosa funcionar. A Chama-Mãe é uma tentativa de reproduzir uma energia antiga que há 900 anos também teria potencial para fazer com que essa arma de Imu-sama funcionasse. Muito provavelmente estamos falando de Uranus aqui. E se essa energia foi esgotada durante o século perdido e Imu nunca mais conseguiu usar essa arma, faz sentido que ela tenha sido usada em algum momento do passado, pelo menos uma vez. Detalhe é que as redondezas da corrente Tarai apresentam inundações constantes e anuais, como é o exemplo de Water 7 e Long Ring Long Land. Isso poderia ser um efeito colateral do uso dessa arma no passado? Poderia. Sabemos que o incidente de Lulúzia causou um aumento de 1 metro na água do mar ao redor do mundo. Talvez o seu uso há séculos tenha gerado uma decorrência semelhante, pelo menos ali nas proximidades. Enfim, se a região onde hoje está Enies Lobby foi ou fez parte do Reino Antigo, podemos ver o mesmo comportamento conquistador apresentado com Impel Down, de apropriação de uma região, de apoderamento de um local do inimigo derrotado para torná-lo uma relíquia de sua vitória. Um possível ambiente de liberdade teria se tornado então um lugar de julgamento e sentença. Ainda existe o detalhe de Enies Lobby estar sempre sol, né? Eu sinto que isso pode ser um resquício do uso de Uranus no passado, ou o que quer que seja a arma de Imu. É tanta energia utilizada, né, que tem a ver com o Sol, como podemos ver com a Mother Flame, que a luminosidade permanente pode ser um resultante de seu uso. Agora, o próprio fato do Going Merry estar afundado naquela região
parece ganhar um simbolismo ainda maior, né? O sonho dele era levar seus companheiros até o One Piece, onde eles descobririam a verdade do mundo. A realidade, no fim, é que ele foi capaz de conduzi-los até a região onde esses segredos, que agora são mistérios, foram escritos e destruídos. Onde jasgam em Mary jaz resquícios do reino antigo. Ou pelo menos, é uma região que possui suas semelhanças. Enfim, o que permanecia em Enies Lobby com certeza foi varrido no mapa, tal como o reino de Lulusia. Provavelmente por um motivo muito mais importante, porque se pararmos para pensar que até agora ela foi a única região que mostra esse mesmo buraco que vemos em Lulusia, é muito provável que tenha se tratado de uma ilha muito importante no passado. E vocês sabem de qual ilha eu tô falando. Ou pelo menos um poderoso aliado do reino antigo, né? Eu realmente acredito que Impel Down é de fato uma construção desse próspero império do passado. Esse é o meu headcanon. E a hipótese complementar a essa ideia, né, é que o que estava nesse local antes de Enies Lobby foi apagado, porque fazia parte do reino antigo de alguma forma. Talvez como um país aliado, talvez sendo o próprio reino antigo que teve seu principal castelo retirado e levado para o fundo do mar como uma grande prisão. Enfim, algo do gênero. Então, por essa conexão poderosa com o reino antigo, independente de qual ela seja, o que existia antes em Enies Lobby nunca existiu. Como falamos muito de simbolismo e representação durante toda a teoria, é muito importante sairmos da ilha judiciária, voltarmos para Impel Down e notarmos como há um segredo muito interessante em seu emblema. O logo de Impel Down. O símbolo da prisão submarina parece algo bem peculiar, mas Oda já trouxe uma explicação para isso. No SBS do volume 55, um leitor perguntou: o que é essa marca que tem algumas pessoas como Magellan em Impel Down? O autor responde: a Toei Animation me perguntou sobre isso também. São as iniciais de Impel Down, o I e o D, que se você combinar, consegue fazer isso. Você encontra diferentes símbolos dependendo de que parte você cortar fora, mas esse símbolo não é muito importante. Mas espera aí. Por que ele não é importante? Por que ele não é muito importante? É curioso o Eiichiro Oda fazer questão de falar que esse emblema não tem essa importância toda, algo que ele nunca fez questão de mencionar em nenhuma outra resposta, nem mesmo ao contestar as mais de 20, 30 perguntas sobre Pinto que temos ao longo dos SPS. Então o próprio fato dele declarar que não é importante denota a sua importância. Parece um misdirection desse safado pra gente não se atentar a algo que tem sim o seu valor. Então, no fim das contas, o logo de Impel Down é um I empalando uma letra D. Isso obviamente se dá pelas iniciais de Impel Down, né, o I e o D, mas não deixa de ser uma coincidência intrigante, né? A própria formação desse logo cria as letras I e M, que juntas, lidas em japonês, se pronunciam Imu. Além do mais, fica claro que esse logo é literalmente um I de Imu sobrepondo um D de Dom. É exatamente o simbolismo de tudo que eu mencionei no decorrer desse vídeo, representado no emblema da própria prisão. É a representação perfeita da vitória de Imu sobre os D no passado, ou uma vitória em cima do Império de Dom. E para reforçar ainda mais essa ideia de usurpar um local e transformá-lo numa total oposição ao que ele significa, vemos que Imu-sama e os Gorosei tornaram esse monumento a imagem deles próprios. Recentemente eu trouxe uma teoria onde fica bem claro como cada nível de Impel Down representa um dos Gorosei e Imu-sama. Sendo assim, eles teriam deturpado o local ao ponto de colocar suas próprias semelhanças nele. E isso nos leva novamente ao início do vídeo e, consequentemente, a sua conclusão. Impel Down, Imperu Down, Empire Dawn, o Império do Amanhecer. Por que manter um nome reformulado tão semelhante? O primeiro ponto é porque passa despercebido, principalmente quando há um século dessa história que foi apagado. Você já tinha reparado nessa semelhança antes? Então por que outra pessoa comum nesse universo que tem muito menos conhecimento que nós repararia? Outra resposta é porque o universo de One Piece é criado para ter uma história sendo contada para nós. Por exemplo,
Por que mudar o nome Goldie Roger para Gold Roger? Por que não colocar Go Roger ou só chamar de Go ou só chamar de Roger? Não facilitaria? Era muito mais fácil ter proibido qualquer sobrenome D de aparecer nas recompensas e simplesmente mandar os marinheiros mais fortes atrás de todo novo D que aparecesse. Mas não. Essas são as margens que o Oda dá para nossa interpretação como leitor. São mecanismos que permitem a história funcionar. Parece uma burrice colossal do governo mundial, mas a ideia é trazer uma possibilidade de nós, leitores, encontrarmos evidências e sermos recompensados por nossa atenção aos detalhes. Outro nome mantido que pode nos dar um grande indício de algo é o próprio Castelo Pangeia localizado em Marejoa. Somado aos eventos recentes sobre o dilúvio e o próprio mundo de One Piece parecer algo montado, o nome do principal palácio do universo dessa obra ser Pangeia é um indicativo poderoso de que em algum dia houve um único gigantesco continente nesse planeta. Então, se esse mero nome, Pangeia, pode indicar algo tão poderoso assim, por que mantê-lo? Por que não alterar ele para outra coisa? Para nós, leitores, podermos teorizar, encontrar pistas e buscar respostas. Enfim, como vimos durante o vídeo, o nome Impel Down, tal como Laftel, pode esconder um significado oculto que remete ao século perdido, sendo a grande prisão submarina o próprio reino antigo ou uma grande construção, um grande marco arquitetônico de sua época. Afinal, deixamos claro que Impel Down não foi construída dentro d'água, e o fato dela ser maior que o próprio castelo de Pangeia é muito suspeito. As janelas, as ameias, as almoradas, tudo não casa com a ideia de ser uma prisão submarina. E por acaso, durante sua leitura do arco, você percebeu que tem uma pedra ali que se assemelha demais a um poneglyph e ainda possui uma escritura antiga? Ao passo que nos aprofundamos nessa prisão, mais suspeito tudo se torna. A oposição de ideias entre a liberdade que ela poderia significar e a expressão de aprisionamento que ela se tornou é um contraste muito interessante e que seria, a meu ver, genial de ser trabalhado. A ideia de antítese me parece muito poderosa em One Piece, com muitos elementos sendo lados opostos da mesma moeda, algo que casaria muito bem com o conceito apresentado aqui. Também mergulhamos a fundo em algumas partes mais especulativas e hipotéticas, de, por exemplo, a origem de todas as raças começarem a rezar por Nika, o deus do sol, e a possibilidade do que aconteceu com Enies Lobby, que derivam do principal conceito apresentado no vídeo, e que para mim fazem muito sentido de serem especuladas. Há muitos mistérios em One Piece e buscar uma resposta para eles é uma das partes mais divertidas dessa comunidade fantástica. Concluímos então com um emblema da prisão que parece sim ter importância e esconder segredos relacionados a Imu e aos D. E isso me fez pensar, será que o Roger aproveitou que já iria se entregar para a marinha para, abre aspas, visitar o reino antigo? Imagina ele lá aprisionado em Impel Down, sabendo a verdadeira história desse mundo, olhando para as paredes que o enclausuravam, pensando no que um dia essa grande construção fora, imaginando a prosperidade daquela época, visualizando o Joy Boy por aqueles cantos. Teria tido ele um vislumbre do que era viver na mesma época que essa figura lendária? Um pequeno prazer desse seu desejo bradado ao encontrar o One Piece? Luffy e nós já estivemos no reino antigo, mas não percebemos. E com tudo isso mencionado no vídeo, eu sinto que todas essas semelhanças apontam para que Impel Down seja de fato uma grandiosa relíquia do reino antigo como seu principal castelo. Uma memória viva e deturpada do Império do Amanhecer. E se você ainda tem dúvidas sobre esse nome, Dom, eu te provo que ele estava lá desde a morte do Clover e desde o início desse vídeo. De uma maneira quase que oculta, praticamente invisível, mas sempre presente. O discurso poderosíssimo do Clover termina de forma abrupta com a sua execução, mas o som do tiro sofrido pelo arqueólogo traz a resposta. Ele revela a palavra que Clover iria bradar. A onomatopeia que completa a fala do professor é a mais importante de One Piece e parece até a continuação natural de suas palavras. Seu nome era... Ohara. Parecia ser exatamente
o que ele iria dizer. Dom, que se pronuncia exatamente igual a Dom. O nome do reino antigo é Dom, e saber que esse segredo tá lá desde o discurso do Clover é simplesmente fantástico. Naquele momento, caso ouvíssemos o nome, a gente não entenderia a sua importância, mas agora, com o Deus do Sol e a relevância crescente do amanhecer do Novo Mundo, fica claro que esse nome é a chave para tudo. Eiichiro Oda sabia disso desde o início. Também é incrível pensar que Impel Down é uma relíquia desse reino antigo e que a gente já teve nessa lendária região sem perceber isso. Eu espero que essa teoria de fato se torne realidade e que você tenha gostado tanto dela quanto eu gostei de fazê-la. Não esquece, por favor, de deixar aquele like se gostou do conteúdo e se inscrever no canal também para mais vídeos como esse, gente. Estamos numa sequência de teorias muito legais, vídeos muito bem produzidos e por isso eu agradeço demais o apoio de todos vocês sempre, que é extremamente importante. A gente está na saga final de One Piece, mas esse é só o começo. Então, tamo junto, obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê sem sombra de dúvidas exatamente num próximo vídeo. Então é isso, galera, valeu! Cara, eu amo One Piece.